Começa agora o Revista TST. Aqui você fica bem informado sobre as principais decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Veja o que preparamos para esta edição. Transportadora é condenada por ofensas racistas de um supervisor contra um conferente. Em entrevista, o ministro Vieira de Mello Filho fala sobre as consequências jurídicas de atos de racismo no ambiente de trabalho. E também no programa de hoje, a empresa de segurança que não apresentou defesa é condenada à revelia. Para a turma, o reconhecimento de revelia e a penalidade de confissão imposta à empregadora não caracterizam um cerceamento do direito de defesa. Começamos esta edição com o caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. Uma rede de supermercados de Palhoça, em Santa Catarina, Anderson, vai ter de elaborar uma escala de revezamento para garantir que as empregadas tenham descanso semanal remunerado aos domingos a cada 15 dias. A repórter Evne Araújo tem os detalhes para a gente. Oi, Luana. Oi, Anderson. O caso começou com uma ação civil coletiva do Sindicato dos Empregados do Comércio de Palhoça e região contra a rede de supermercados. A entidade sindical pedia que fosse garantido o direito previsto na CLT de repouso quinzenal aos domingos como forma de proteção à saúde da mulher. O sindicato reivindicou ainda o pagamento em dobro do tempo trabalhado pelas empregadas no período em que a regra não foi respeitada. Em primeiro grau e no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, a empresa foi condenada a elaborar uma escala de revezamento entre as profissionais. O TRT, entretanto, afastou a remuneração em dobro pelos domingos trabalhados, uma vez que houve o descanso semanal, ainda que em outro dia. A rede recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Primeiro, o caso foi analisado pela 5ª Turma, que manteve a decisão. O colegiado entendeu que, além da CLT, a Constituição da República prevê a proteção do trabalho da mulher. Os advogados da empresa apresentaram embargos com o argumento de que a regra para trabalhadores do comércio em geral prevê a coincidência do repouso semanal remunerado com o domingo pelo menos uma vez a cada 3 semanas e que a garantia de isonomia entre homens e mulheres proíbe a diferenciação na concessão dessa folga. Segundo o pedido, a imposição de uma escala diferenciada para as empregadas geraria desigualdades e discriminação. A relatora do caso, na Seção 1 de Dissídios Individuais, Maria Cristina Peduzzi, observou que a decisão do TST, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de caso com repercussão geral reconhecida, se aplica aos 2 artigos da CLT que tratam da proteção do trabalho da mulher. De acordo com a ministra, a garantia de uma escala de revezamento quinzenal com folga aos domingos para as trabalhadoras deve prevalecer sobre a norma geral. Todos os ministros da SDI1 acompanharam o voto da relatora. Luana, Anderson, é com vocês no estúdio. Ok, Evne, muito obrigada pelas informações. E para você que tem um processo tramitando no TST perto de entrar em pauta, fica a dica. Para saber a ordem de preferências dos autos, basta entrar na aba Sessões de Julgamento no site do Tribunal, que você também acessa pelo QR Code que aparece na tela. Por lá você confere o dia, o órgão judicante, além do horário das sessões. Na aba também é possível ver o calendário de sessões do mês e saber se o processo vai ser julgado no formato híbrido ou presencial. E no próximo bloco você acompanha uma entrevista com o ministro Vieira de Mello Filho sobre as consequências jurídicas do racismo no ambiente de trabalho. É daqui a pouco, a gente te espera aqui. Estamos de volta, vamos fazer um giro pelo tribunal e acompanhar os julgamentos das turmas do TST. O primeiro destaque é da 5ª Turma. Os ministros entenderam que o exercício de função de caixa da Caixa Econômica Federal pode ser remunerado por minuto. Para a turma, a norma está dentro do poder diretivo da empresa. O Sindicato dos Bancários de Marília e região em São Paulo ajuizou a ação coletiva para vetar o chamado Caixa Minuto, com o argumento de que o dispositivo previsto no regulamento da empresa é prejudicial aos empregados. A norma estabelece que qualquer trabalhador, e não apenas quem é caixa bancário, pode desempenhar a função. Nesse caso, o profissional é remunerado em minutos, pelo tempo trabalhado.
Em defesa, a empresa alegou que o empregado originário de outra função exerce a atividade apenas durante intervalos, como pausas para almoço dos caixas ou nos horários de pico. Sustentou ainda não ter havido alteração contratual lesiva, porque o valor da gratificação de caixa não foi alterado e os empregados que ocupam a função continuam a exercê-la. O juízo de primeiro grau entendeu, no entanto, que o Caixa Minuto promove um ambiente de instabilidade e insegurança. Já o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, entendeu de outra maneira e reformou a sentença. O TRT concluiu que a empregadora não extrapolou o uso do poder diretivo. De acordo com o regional, a Constituição e as leis não vedam a designação e a remuneração da função de caixa por minutos de trabalho, nem por dias de exercício. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O sindicato argumentou que o TRT não considerou os prejuízos sofridos pelos empregados, que, sem a formação necessária, estariam mais sujeitos a cometer erros. Citando a consolidação das leis do trabalho, o relator na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, rejeitou os argumentos. Eu estabeleço aqui o artigo 2º, caput e 468 para fundamentar a minha tese. Assim, em face da fundamentação do acordo regional, da legislação e súmula mencionados, pode-se concluir que não se sustenta o argumento da parte de que houve alteração contratual lesiva, pois a discutida norma interna que dispõe sobre a designação de caixa com remuneração proporcional aos minutos trabalhados respeitou as normas aplicáveis aos contratos de trabalho existentes até a data de sua entrada em vigor, em 1/7/2016. Ademais, consta no acordo recorrido que, segundo a norma interna da empresa, os empregados que venham a ser designados por minutos também precisam ter se submetido a curso específico para tanto, o que afasta a alegação do sindicato que, com um novo regramento interno, haverá maior possibilidade de serem cometidos erros por aqueles empregados que não têm formação necessária para exercer a função de caixa. Assim, a 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o pedido do Sindicato dos Bancários de Marília e Região, ficando mantido o entendimento de que a função de caixa pode ser remunerada por minuto. A decisão foi unânime. E a 3ª turma do TST, Luana, manteve a condenação à revelia de uma empresa de segurança que não apresentou defesa após a audiência ter sido remarcada devido à pandemia da Covid-19. Os ministros não examinaram o recurso da empresa por entenderem que o direito de defesa não foi cerceado. A decisão foi tomada durante o julgamento de uma ação trabalhista ajuizada por um vigilante dispensado por justa causa por indisciplina. Inicialmente, a 7ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo, em São Paulo, determinou que a audiência ocorresse em fevereiro de 2020. Mas, em função da pandemia da Covid-19, a sessão foi remarcada, primeiro para abril e depois para junho do mesmo ano. Como o processo passou a tramitar por meio do PJE, o processo judicial eletrônico, o juízo dispensou a realização de audiência e abriu a possibilidade de diligência por meio de videoconferência. Foi então estabelecido o prazo de 15 dias para que a empresa apresentasse a contestação, o que não ocorreu. Por isso, a empregadora foi condenada à revelia e a justa causa do empregado foi afastada. Em recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, a empresa alegou que foi condenada sem ter sido realizada nenhuma audiência que lhe desse oportunidade de tentar uma conciliação, apresentar defesa e produzir provas. Contudo, o TRT concluiu que não há ilegalidade em fixar prazo para a apresentação de defesa. A decisão considerou ainda que, embora habilitada no processo desde janeiro de 2020, a empresa não contestou o fato. Também não se manifestou sobre a produção de provas, nem apresentou nenhuma justificativa da falta de defesa. Para o relator do recurso de revista na 3ª turma do TST, ministro José Roberto Pimenta, o conjunto de medidas processuais excepcionais, determinado em primeiro grau logo no início da pandemia, foi plenamente proporcional e justificado, além de ter observado o ato número 11 de 2020 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que regulamentou prazos processuais em razão da Covid-19. Outro ponto destacado pelo relator
foi que a empresa, embora regularmente intimada da aplicação excepcional do prazo para a contestação de 15 dias, previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, permaneceu em silêncio, sem pedir a realização de audiência por videoconferência. Na avaliação do relator, nessa circunstância, o reconhecimento de revelia e a respectiva penalidade de confissão imposta à empregadora não caracterizam o cerceamento do direito de defesa. A decisão foi unânime. Na segunda turma do TST, os ministros rejeitaram o recurso de uma transportadora que havia sido condenada por ofensas racistas cometidas por um supervisor contra um conferente. De acordo com o processo, o empregado era tratado com insultos e xingamentos na presença dos colegas. O empregado trabalhava como conferente na transportadora Bertolini em Canoas, no Rio Grande do Sul. Na ação, ele pediu indenização por assédio moral e verbas trabalhistas. De acordo com o processo, o conferente era humilhado pelo chefe na presença dos colegas de trabalho, principalmente se as tarefas não fossem realizadas no tempo estipulado. Segundo o relato de testemunha, além das ofensas racistas contra o empregado, o supervisor era grosseiro com toda a equipe. Após avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, reduziu o valor da indenização estipulada em primeiro grau, de R$ 25.000 para R$ 5.000. Também foi determinada a apuração da prática de possível crime de racismo. De acordo com a decisão, a transportadora foi omissa ao manter no quadro funcional um profissional que causava transtornos e humilhações aos demais empregados. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do agravo, desembargadora convocada, Margarete Rodrigues Costa, manteve o valor da reparação. Ao considerar a gravidade da conduta praticada pelo supervisor, a desembargadora entendeu que o montante de R$ 5.000 fixado pelo regional não era exorbitante. A magistrada pontuou ainda que adotar entendimento em sentido contrário exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. O voto da relatora foi acompanhado por unanimidade. E sobre esse assunto, Luana, o repórter Rafael Oliveira conversou com o ministro Vieira de Mello Filho. Ele falou sobre as consequências jurídicas de atos discriminatórios, como o racismo, no ambiente de trabalho. Vamos ver. E hoje a gente veio até o gabinete do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Vieira de Mello Filho, que gentilmente aceitou o nosso pedido de entrevista para participar do programa Revista TST. Ministro, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, sobretudo pela relevância do tema. Ministro, racismo é crime, a gente tem que deixar claro, mas também tem que destacar que é um assunto que precisa de políticas públicas. Quais são as consequências penais e quais as medidas de política pública que a justiça como um todo tem tomado? Essa pergunta é extremamente relevante, mas primeiro eu faço a distinção entre injúria e racismo. A injúria, um elemento muito importante, é a subjetividade, onde eu trato a questão racial, étnica, como forma discriminatória, mas em razão do sujeito, pessoalmente. E o racismo, ele ganha um ar de coletividade. Eu estou, de fato, ofendendo uma etnia, uma raça. E nós temos um aspecto relevante, porque em 2013 houve um acréscimo legislativo que estabeleceu que as questões também étnicas, as questões religiosas e as questões que envolvem procedência nacional também estariam enquadradas nesta lei. E o CNJ tem se preocupado de forma muito relevante com essas políticas públicas em torno do combate ao racismo, do combate à homofobia, às questões de gênero e também ao preconceito. Aqui nós estabelecemos políticas relativas ao concurso para a magistratura, com a supressão das cláusulas de barreira, que importou numa maior inserção de pessoas negras e pardas que vêm em prol de uma oxigenação da magistratura e que é a magistratura mais representativa da sua sociedade. Também estamos estendendo para serventias extrajudiciais e outras políticas que evitem ou que tornem as pessoas conscientes desse racismo estruturante que tem na nossa sociedade brasileira. Então são políticas importantes do judiciário que são capazes de transformar a sociedade. São apenas alguns exemplos. Há muitas outras que estão sendo adotadas com o viés de combater mesmo o racismo. Mas mais do que combater, nós precisamos ser ativamente antirracistas.
Ministro, no âmbito do direito internacional, a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, que é ratificada pelo Brasil, traz ali uma série de medidas que venham para evitar que esse tipo de situação ocorra no ambiente de trabalho. Quais medidas o senhor considera mais importantes e também o senhor considera importante que as empresas invistam em conscientização e diversidade? Vamos falar em dois planos. O primeiro plano, como norma internacional, que foi ratificada pelo Brasil, ela assume uma altura de uma norma superior ao nosso ordenamento infraconstitucional. Mas ela está em absoluta consonância com a Constituição, como não impede qualquer tipo de discriminação entre os direitos humanos e fundamentais. E essa convenção, como ela é abstrata, ela é genérica para alcançar todos os países que dela foram signatários, ela traz um vetor muito importante, que é o vetor da inclusão. O vetor em que você trabalha com o ordenamento e com todas as ações do Estado membro aderente, no sentido de evitar, em qualquer âmbito, a discriminação, em especial no âmbito do trabalho, que hoje nós temos muitas questões ainda a serem superadas, como a diferença de salários entre brancos e negros, entre homens e mulheres brancas e mulheres negras, e isso faz com que nós precisemos aperfeiçoar nossos mecanismos de integração, de inclusão, para que não haja nenhum tipo de discriminação. Além disso, a nossa legislação, objetivamente, comete como crime aquele que, por uma razão de discriminação racial, étnica ou de qualquer outra ordem, de origem ou religiosa, possa ascender a cargos, possa ascender a posições dentro da administração pública. Isso é crime, inclusive. Então, são passos que foram dados, mas muitas ações concretas são necessárias para a distorção dessas desigualdades que têm fundamento em questões de ordem econômica e social do nosso país, e política e jurídica. Ministro, as penalidades também são válidas para o empregador? Quais são elas? Há hoje uma aplicação do Código Civil às questões que envolvem a discriminação no ambiente do trabalho. Além da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, ainda não ratificada pelo Estado brasileiro. Embora o Estado brasileiro estivesse presente na 100ª reunião da OIT e atuasse na elaboração da Convenção. Não se sabe ainda por que não foi ratificada. Mas há responsabilidade porque é prevista no próprio ordenamento civil. Porque o empregado, ele age em nome do empregador, então se ele se omite, ele participa, ou ele é o agente que promove o ato de discriminação e por isso mesmo passa a ser responsável tanto quanto o empregador. Há consequências administrativas, há consequências civis e há consequências penais, todas elas em razão do ato praticado. Ministro, quais são as consequências jurídicas de atos discriminatórios? Olha, você tem o crime, né, de discriminação, fruto da injúria ou do racismo, dependendo da ação. Você tem as reparações por dano em razão da discriminação ou de qualquer ato preconceituoso contra o empregado, e você tem também as medidas tendentes à equalização, quando você faz com que o empregado obtenha as mesmas condições de outro que seja um empregado branco e o outro negro tratado em condições diferentes. Você vai equalizar essas duas relações, mantendo um equilíbrio entre elas e a inclusão necessária pela perspectiva da igualdade. Ministro, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado nosso convite de entrevista. Até uma próxima. Muito obrigado, fico à disposição. Esse é um tema que demandaria horas de conversa, mas dentro do possível tentei esclarecer o que estava ao meu alcance. Muito obrigado. E ainda sobre esse tema, a gente preparou um gráfico em que é possível comparar a remuneração média de trabalhadores por raça e cor, e os números ainda preocupam, viu? Aqui nós percebemos que a população de cor branca recebe R$1.000 a mais do que a população de cor preta, Luana. Pois é, Anderson, e também tem diferença quando se trata de homens e mulheres. Em destaque, a gente vê o percentual da remuneração mensal recebida pelo homem branco, que é de R$ 3.600. Já da mulher branca, de R$ 2.800. Do homem negro cai para R$ 2.400 e a da mulher negra é R$ 1.900. Essas estatísticas são baseadas em dados oficiais da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS de 2019. Elas estão disponíveis na plataforma Smart Lab, iniciativa da Organização Internacional do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho.
Vamos fazer uma pausa rápida e no próximo bloco você vai conhecer iniciativas de sustentabilidade do TST. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com Revista TST. Fique agora com os destaques da semana na Justiça do Trabalho. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com o TST e os 24 Tribunais Regionais do Trabalho, concluiu a 12ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. Durante 5 dias, milhares de acordos foram homologados e dezenas de milhares de pessoas foram atendidas, encerrando processos com dívidas reconhecidas em juízo. Os números consolidados do mutirão ainda vão ser divulgados. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho são finalistas no Prêmio Inovação Judiciário Exponencial. Quem representa o TST e o CSJT na categoria é a ministra Maria Cristina Peduzzi, pela atuação como presidente na condução do tribunal e do Conselho durante a pandemia da Covid-19 no biênio 2020-2022. A premiação está marcada para 25 de outubro, durante a 6ª edição do Congresso de Direito, Tecnologia e Inovação para o Ecossistema de Justiça, Expojude. O que pode e o que é proibido no ambiente de trabalho relacionado às eleições. Esse é o tema da série Trabalho e Eleição. Isso pode? Publicada nas redes sociais do TST. Os temas foram escolhidos com base na sugestão de seguidores do tribunal. O conteúdo divulgado conta com a consultoria do juiz Ilmar Raposo Filho, integrante da Coordenação de Fiscalização da Propaganda Eleitoral. E agora vamos falar de sustentabilidade. Atentos às mudanças climáticas e também à Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da ONU, o TST vai investir em ações que fazem bem à natureza. E quem tem mais informações é a repórter Michele Chiapa. Oi, Michele. Olá, Anderson. Oi, Luana. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, lançou o programa Carbono Neutro, que vai ser adotado por todos os setores da sede do TST e do CSJT em Brasília. Na prática, o tribunal vai realizar ações de sustentabilidade ambiental para compensar a emissão decorrente das atividades realizadas no prédio da Corte. Com essa iniciativa, o TST se torna o primeiro tribunal do país a ter um programa destinado a esse propósito. O lançamento ocorreu no Dia Internacional de Proteção à Camada de Ozônio, instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e comemorado em 16 de setembro. Muito interessante, Michele. E quais são as ações adotadas pelo TST e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho para neutralizar as emissões de carbono, Michele? Luana, várias iniciativas já estão sendo realizadas, como a redução do consumo de copos plásticos e a economia de energia elétrica com o uso da usina fotovoltaica na sede do TST e de lâmpadas de LED. Também estão previstas outras medidas, a gradual substituição da frota do tribunal por veículos elétricos, a ampliação dos critérios de sustentabilidade nas compras e contratações, o estímulo do uso de bicicletas e transporte coletivo por parte dos colaboradores e a participação em eventos por videoconferência para diminuir a frequência de viagens. E para ter noção real do trabalho feito, foi criado um relatório para medir os gastos de carbono dentro do edifício sede do Tribunal e do CSJT. Nós conversamos com o gerente de inovação do TST, Francisco Nina Cabral, que explicou de forma detalhada como que isso vai funcionar. Essa medição a gente chama de inventário de gases de efeito estufa. Ela é o que a gente chama de pegada de carbono do órgão. Ou seja, o quanto ele, para o desenvolvimento das suas atividades, emitiu de gases de efeito estufa. É o rastro que ele deixou de gases de efeito estufa. Então a gente mede isso com protocolos, rígidos protocolos internacionais e nacional. A iniciativa do TST e do CSJT também se propõe a atender a meta 9 do Poder Judiciário, que prevê ações para difundir a cultura do desenvolvimento sustentável, prevista na Agenda 2030 da ONU. Luana, Anderson. Tá certo, Michele, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. E o Revista TST fica por aqui. A gente te espera na semana que vem. Muito obrigada pela companhia. Tchau.